Olá pessoal, então hoje nós vamos desenvolver aí a situação de aprendizagem que corresponde a entender como que se deu a formação e a evolução das redes urbanas brasileiras. Então vamos lá. Eu estaria iniciando aqui falando primeiro como que se deu o Brasil do século XVI ao século XIX, que era um espaço natural, porque a natureza que determinava todos os procedimentos das relações sociais das pessoas que estavam nesse território. Então a natureza que determinava como que essa sociedade estaria se organizando. No finalzinho do século XIX para o século XX, novas técnicas adentram o território brasileiro. Então, do finalzinho do século XIX para o século XX, muitas coisas estão mudando no território brasileiro. Por exemplo, a relação de trabalho, que até então era escrava, do século XIX para frente se torna em relação de trabalho assalariado, né? Porque com o fim da escravidão em 1888, logo o Brasil torna-se essa mão de obra assalariada. Então percebe que está tendo uma mudança aí. Então eu pegando o século XX já, com essas novas técnicas que estão chegando aí da Europa, da Ásia, possibilita desenvolver esse meio técnico. Então esse meio técnico, que está associado ao desenvolvimento de indústria, ao desenvolvimento de novos meios que o ser humano tem para estar transformando a natureza, vai mudar totalmente esse espaço geográfico. Então, como eu havia dito, né, final do século XIX, final da escravidão, a relação de trabalho muda agora, será assalariado. Portanto, como foi trabalhado na situação de aprendizagem passada, o Brasil ele tem uma grande concentração de terra. Então, essa concentração de terra na mão desses latifundiários e vivendo esse período de fim de escravidão, esse povo vai sair desse território. Então vai ter uma repulsão, né? Vai sair do campo. E quem é que vai ser atrativo nesse momento? A cidade. Porque a cidade tem a indústria, tem emprego, tem serviço. Então logo essas pessoas estarão se deslocando para a cidade. Então a saída do campo para a cidade chamaremos de êxodo rural, esse deslocamento. Então esses novos elementos culturais que surgem no século XX vai transformar totalmente o espaço geográfico, né? Por exemplo, se está acontecendo a industrialização, logo muitas pessoas estarão nesse território. Com esse agrupamento de pessoas nesse território, o território fica escasso. Logo precisa desenvolver elementos culturais para suprir a necessidade dessas pessoas, como nós temos aqui os prédios, né? Então esse elemento cultural vem da concentração de pessoas em um território. Então, com a ausência de território, cria esse elemento cultural prédio. E diante desses elementos culturais, esse território fica urbano. Então, de acordo com as culturas que são desenvolvidas, logo esse território se urbaniza. Então nós estamos vivendo aí já um processo de urbanização. Muitas pessoas no território, desenvolvimento de novos elementos culturais que vai transformar o espaço geográfico. E século XX o meio de transporte automóvel. Logo estaremos aí desenvolvendo rodovias. Então esse espaço muda, né? O espaço que até então era rural, com os elementos culturais do campo, muda para um espaço urbano, com cultura urbana, com elementos culturais da cidade. E no final do século XX, por meio de desenvolvimentos de técnicas, nós temos aqui produtos técnicos informacionais, que vai transformar outra vez esse espaço geográfico. Como? Por exemplo, até então, para você ter uma conexão com a metrópole nacional, teria que seguir esse caminho, né? A vila
geralmente ia ter uma interligação com a cidade local com a centro regional e assim sucessivamente. Com o desenvolvimento de técnicas informacionais, da vila já é possível ter uma conexão com a metrópole nacional ou da metrópole regional com a metrópole nacional. Por quê? Porque esse meio técnico facilita essa troca de informação. Então, essa hierarquia urbana tem uma grande transformação aí. Mas por que sempre tendo uma relação com a metrópole nacional? Porque a metrópole nacional ela tem uma importância de exercer poder político, poder econômico, poder cultural dentro desse espaço. Então, aí que vem a ideia de metrópole, né? A metrópole é a que exerce essa relação econômica. Por exemplo, no caso aqui no Brasil, a Bolsa de Valores está em São Paulo. Então, São Paulo é uma metrópole que exerce essa relação econômica. São Paulo tem uma força muito grande política. São Paulo tem uma força cultural. Então, essa metrópole, ela terá uma força muito grande dentro do espaço nacional. E diante do desenvolvimento dessa metrópole, os municípios que estão no seu entorno terão também uma relação muito próxima com ela. Logo, essa fusão de não entender aonde acaba a metrópole e inicia esse município, se dar-se o nome de conurbação. Então essa conurbação é algo que está muito próximo, né? Que é o caso aqui que acontece em São Paulo, em Budas Artes. Estamos em São Paulo, ao mesmo tempo estamos em Budas Artes e não é possível saber aonde que termina um e inicia outro, por conta dessa fusão, que ocorre também no Taboão, que ocorre em Osasco, Guarulhos, Santo André. Então, esse processo de fusão de uma metrópole com um outro município, por meio da conurbação, é muito visível nessas regiões de metrópoles muito importantes. Então, esses municípios que estão no entorno da metrópole, nós iremos chamar de área metropolitana. Isso daí foi criado na década de 70, para criar projetos para melhor organizar isso daí. Como se a gente tirar São Paulo e pegar Campinas, Campinas é uma metrópole e lá também tem os municípios no seu entorno, como Jundiaí e outros mais. Se a gente pegar na Baixada Santista, a metrópole lá é Santos, e nós temos as áreas metropolitanas, que no caso é Praia Grande, Guarujá e assim sucessivamente. Então, quando a gente pega a ideia de metrópole, né, que exerce uma grande importância no lugar, como São Paulo, e a gente pega uma outra metrópole aqui, ó, que é no caso Rio de Janeiro, então quando essas duas metrópoles estão se conurbando, nós vamos chamar de megalópolis. Só que essa megalópole aqui, que está se formando, ainda tem alguns espaços que não foram conurbados. Então, muitos vão falar que ainda não é uma megalópole, mas muitos estarão falando que aqui já temos uma megalópole. Por exemplo, se a gente pega os Estados Unidos, quando pega duas metrópoles, esse espaço todo aqui está conurbado. Quando a gente pega o Japão, isso também acontece totalmente dentro desse espaço aí. O Brasil ainda não, ainda tem alguns espaços ociosos que não foram conurbados, mas já tem uma ideia de megalópolis. Portanto, muitos falam que a megalópole que nós temos aqui no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, ou São Paulo, Campinas, né? Valeu, pessoal. Vamos falar aí da atividade e vamos desenvolver isso daí, né? Progresso.